Bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou um homem preto, tenho cabelos pretos, tenho estatura mediana, estou trajando calça, camisa preta também. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre período composto, um assunto essencial para todas as provas da UEA. Então vamos lá, gente! Período composto é uma estrutura frasal que contém duas ou mais orações. Essas orações podem estar ligadas por coordenação, quando são independentes entre si, ou por subordinação, quando uma oração depende sintaticamente da outra. E aí, no período composto por coordenação, as orações são independentes entre si, como nós dissemos agora há pouco. Ou seja, nenhuma delas exerce função sintática em relação à outra. Elas são ligadas por conjunções coordenativas ou simplesmente justapostas, ou seja, sem conjunção, separadas por vírgula. E aí, as orações coordenadas podem ser classificadas em assindéticas. Elas são assindéticas quando não são ligadas por conjunções. Exemplo, chegou a casa, tomou banho, foi dormir. Nós temos aí, 3 orações justapostas. Todas elas são coordenadas e todas elas são assindéticas. As sindéticas, olha só, sindética, né? Olha só o que significa isso, sindética. Significa que ela tem síndeto. Síndeto no grego é conjunção. Então, olha só, as sindéticas são ligadas por conjunções coordenativas. Ou seja, elas podem expressar diferentes relações que serão de adição, expressando adição quando ela for aditiva. Exemplo, estudou bastante e foi dormir. Olha só, as conjunções aditivas podem ser e, nem, não só, mas também, não só, como também, entre outras. As adversativas, elas vão indicar oposição ou contraste, uma quebra de expectativa. Presta atenção no exemplo. Ele queria sair. Beleza, se você quer sair, você sai. Olha só a conjunção mas quebrando a expectativa. Mas estava chovendo, ou seja, oposição, ele não pôde sair. Outras conjunções serão o mas, né, que a gente viu aqui, o porém, o entretanto, todavia, no entanto, entre outras. Agora, olha só, as alternativas indicam ou alternância ou escolha, que a gente chama de exclusão também, né? Ou você estuda ou vai mal na prova. Aqui não é alternância, aqui é escolha. Você vai ter que escolher uma das opções. Ou você vai estudar ou vai se dar mal. Ou seja, não tem aí, no caso, uma alternância, e sim uma exclusão. Outras conjunções são o par ou, ora, seja, entre outras. Ideia de conclusão, quem traz são as conclusivas. Olha só, elas trazem ideia de conclusão ou consequência. Ele se esforçou muito, portanto, mereceu a vitória. Ou seja, isso daqui é um desfecho direto da oração anterior. Ou seja, uma consequência para aquilo que ele fez anteriormente. As conjunções conclusivas podem ser o portanto que nós vimos, o por isso, o então, o logo, o pois, depois do verbo, entre outras. Agora só, as explicativas. Explicativas dão ideia de explicação ou justificativa. Exemplo, não saia agora, uma ordem, né? Não saia agora, pois está chovendo. Nesse caso, a pessoa vai sair se ela quiser. Eu só estou dando a explicação do porquê, a justificativa do porquê. Outras conjunções explicativas são porquê e o próprio quezinho aí. Então vamos adiante, gente. Agora vamos ver o período composto por subordinação. No período composto por subordinação, uma oração depende sintaticamente da outra, ou seja, existe uma oração que chamamos de principal e uma outra oração que nós chamamos de subordinada. Na verdade, pode haver mais de uma oração subordinada, mas sempre vai haver uma oração principal, tá bom? E as orações subordinadas podem ser classificadas em substantivas, quando exercem as funções do substantivo.
Subjetiva, por exemplo, função de sujeito, substantiva. Objetiva direta, função de objeto direto, é substantiva. Objetiva indireta, também é substantiva. Assim como a completiva nominal também é substantiva, a predicativa também é substantiva e a apositiva. Então presta atenção, todas essas orações que nós vimos, elas vão exercer funções sintáticas que o substantivo vai exercer. Olha só, subjetiva, sujeito, objetiva, objeto direto, objetiva indireta, objeto indireto. A completiva nominal, complemento nominal, que é de substantivo, adjetivo ou advérbio. Predicativa, predicativo. E a apositiva, aposto. E aqui nós temos os exemplos. É importante que você estude. Olha só, a oração destacada que você estude exerce papel de sujeito da oração principal. O que é importante? Olha, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá faltando quem? O sujeito. É importante que você estude. Que você estude é importante. Então, prestem atenção, nós temos aí uma oração subordinada substantiva com função de sujeito. A oração é classificada dessa forma aqui, ó. Subordinada substantiva subjetiva. Agora vamos ver as subordinadas adjetivas. Elas exercem um papel de adjetivo e têm função sintática de adjunto adnominal. Não se esqueçam disso. Por quê? Adjunto adnominal caracteriza um termo substantivo que a gente chama de núcleo dentro da oração. Podem ser restritivas, adjetivas restritivas, elas aparecem sem vírgula e vão especificar o substantivo. Ou explicativas, que vão vir com vírgulas e vão explicar ou generalizar o substantivo. Vamos ao exemplo. O livro que comprei é muito interessante. Aí eu pergunto, quem é muito interessante? O livro que comprei. Aí eu quero saber, é uma oração adjetiva? Sim, pronome relativo. Eu pergunto, o que eu comprei? O livro. O pronome relativo substitui o livro e aí nós temos uma oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Não. Oração subordinada adjetiva restritiva. A oração principal vai ser o livro é muito interessante. A oração adjetiva é que comprei. Como nós dissemos, oração subordinada adjetiva restritiva. Agora vamos ver as adverbiais. Elas exercem função de adjunto adverbial, ou seja, elas vão indicar circunstâncias de causa, condição, concessão, conformidade, comparação, consequência, finalidade, proporção e tempo. Exemplo, saí quando chegou. Olha aqui a oração principal, eu saí. Quando chegou é o tempo em que essa ação foi exercida. Sendo assim, a oração subordinada adverbial que indica tempo é quando chegou. E aí a oração principal é sair. Temos então oração subordinada adverbial temporal. E agora nós vamos às questões, gente. Leia o trecho de um ensaio de Michel de Montaigne, de 1533, 1592. Esse cara viveu bastante tempo. Vamos à questão diretamente, porque nós não precisamos ler o texto. Olha só, eu não me dignaria a acrescentar, contanto que a tua vontade esteja certa, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma. A locução sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por, olha aí, ó, contanto que, letra A, visto que, letra B, assim que, letra C, desde que, letra D, ainda que, ou letra E, de modo que. Para responder a questão, você tem que entender qual é o sentido que o contanto que traz para o enunciado. Nós percebemos que o contanto que, ele dá uma ideia de condição. Sendo assim, a resposta correta é a letra C, desde que. Certinho? Então vamos à próxima questão. Muitos desses genes são tão essenciais ao trabalho doméstico que a evolução os preservou praticamente intactos de um ser vivo para outro. Em relação à oração que a antecede, a oração sublinhada expressa a ideia de, vamos lá, essa daqui é a oração que a antecede. E aí ele quer saber qual é o valor que essa oração agrega para o período. Letra A, comparação. Letra B,
condição. Letra C, causa. Letra D, consequência. Letra E, concessão. Prestem atenção, gente. Nós temos aqui uma relação de causa e consequência. A causa de a evolução preservar esses genes é eles serem tão essenciais ao trabalho doméstico. A consequência de eles serem tão essenciais ao trabalho doméstico é que a evolução os preservou praticamente intactos de um ser vivo para o outro. Sendo assim, a resposta é a letra D. Consequência. Beleza? Vamos para a terceira questão. Nós temos aí o nosso querido texto, um texto muito legal. Não precisamos lê-lo, porque nós vamos direto ao comando da questão. À medida que ela se expande, surgem as novas perguntas que vamos formulando. No contexto em que se insere, o trecho sublinhado expressa a ideia de letra A, consequência, letra B, comparação, letra C, condição, letra D, finalidade, letra E, proporção. Prestem atenção, gente. Nós temos aqui um período composto, como nós vimos, por subordinação, em que essa oração bem aqui, ó, nós chamamos de oração principal, ou simplesmente OP. E a oração de cima, para classificá-la, nós temos que perceber qual é o sentido, qual é a função sintática que ela vai agregar à oração principal. Nós vemos aqui um à medida que. Percebemos que tem uma locução conjuntiva, que expressa a ideia de quê? À medida que vai dar a ideia de proporção. Ou seja, é uma oração subordinada adverbial proporcional, indicando a proporção da ação, né? Como se fosse uma ideia de tempo, mas não é de tempo, e sim proporcional, que pode ser inversamente ou diretamente proporcional, como nós vemos lá na matemática. E agora nós temos a participação do nosso ilustríssimo aluno, o Gui. Oi, professor Raul, eu tenho uma perguntinha. Qual outro termo eu poderia utilizar para substituir o à medida que? Ótima pergunta, Gui. Então, o à medida que, ele é uma locução conjuntiva que indica proporção. Então, no lugar do à medida que, eu poderia tranquilamente utilizar a proporção que é outra locução conjuntiva proporcional. E obrigado pela pergunta, Gui. Gente, na aula de hoje nós vimos período composto, que pode ser por subordinação ou por coordenação. Lembrando que o período composto sempre vai ter mais de uma oração, ou seja, duas ou mais. Quando elas são coordenadas, elas possuem sentido próprio e independência sintática. Quando elas são subordinadas, elas mantêm uma relação de dependência entre si. E esse assunto é essencial para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!